gostaria de deixar uma palavra nessa manhã, que está escrito em Abacuque, no capítulo 3 e no versículo 17. Ainda que a figueira não produza frutos, ainda que as parreiras não dê uva, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. O Senhor Deus é a minha força, Ele me torna me andar firme como de uma corça e me leva para as montanhas onde estarei seguro. Essa palavra nesta manhã, o profeta Abacuque, ele estava, se você pegar a palavra do Senhor no capítulo 1, no capítulo 2, ele estava com medo diante de uma visão que Deus tinha dado para ele do povo de Israel, porque os babilônicos eles estavam aprisionando o povo de Deus. Então, o povo de Deus estava passando por um período muito difícil e a situação era muito crítica. E ele começa a olhar para aquela situação e ele começa a desesperar ali diante daquela situação. Ele só vê ruína. Mas aí, se você continuar lendo a palavra do Senhor lá em Abacuque, no capítulo 3, ele começa a fazer uma oração a Deus. Então, do medo, você vê que ele estava com medo, temendo, ele começa a confiar no Todo-Poderoso, no Deus de Israel. A situação exterior não havia mudado ainda. Pelo contrário, posteriormente surgia ainda mais calamidade. Os campos ficaram sem fruto, os pastos vazios e grandes problemas iam precisar de ações efetivas, contudo no interior do profeta já estava se mudando devido à experiência que ele estava tendo com Deus. Então ele estava olhando, ele estava vendo aquela situação difícil, ele estava vendo as ruínas, ele estava vendo que no campo já não tinha mais gado, que já não tinha mais o que comer, as oliveiras já não estavam mais produzindo, mas ele começa a ter uma experiência. A palavra do Senhor diz que ele começa a ter um diálogo, ele começa a ter uma experiência com Deus. Ele já não começa a olhar aquelas situações com os olhos humanos, ele começa a olhar no espiritual e ele já começa a receber o fortalecimento de Deus na vida dele. Ele já começa a agradecer a Deus, porque a situação era difícil, mas ali ele já estava vendo o próprio Deus agindo sobre a vida dele. Devido à experiência com Deus, aquele que teme o Altíssimo não teme as dificuldades e nem fica abatido pela circunstância. Mesmo na dificuldade, eu me alegrarei no Senhor. Ele começou a falar para o Senhor: olha, Senhor, mesmo nessa dificuldade, eu me alegrarei do Senhor. Devemos confiar e viver na fé nos momentos ruins e nos momentos bons, porque a resposta do Senhor virá. Você vê, ele já estava confiando que a resposta do Senhor virá, mesmo numa situação difícil. O Senhor é a minha força, o meu poder, o Todo-Poderoso, o meu revigorante. Para Abacuque. Assim como o homem desesperado, sem forças, ele passou a ser como uma corça veloz. Andar sobre as alturas significa crer e viver constantemente novas experiências e novos desafios e novas conquistas, porque a força da nossa vida vem de Deus. Ele começou a falar com o Senhor: ainda que a figueira
ela não floresça mais, ainda que não haja fruto, todavia eu me alegrarei no Senhor. Oh, poderoso Deus! Abacuque começou a olhar para a situação, mas ele começou a olhar para o Senhor, ele começou a receber alegria, ele começou a receber a força do Senhor diante daquela ruína, diante daquela situação. Não importa a situação, não importa a dificuldade, o Senhor está no controle, amado. O Senhor está no controle. O Senhor está com você aí diante dessa ruína, diante dessa situação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto, todavia eu me alegrarei no Senhor, porque eu sirvo ao Senhor não por aquilo que Ele me dá, mas por aquilo que Ele é na minha vida, porque Ele é o Senhor da minha vida, é o Todo-Poderoso da minha vida. Então que você creia nessa palavra, que você viva essa palavra, que você não acredite naquilo que você vive por fé. Abacuque, ele começou a viver por fé, ele começou a acreditar naquilo que não existia, ele começou a ver que o Senhor estava na vida dele, ele começou a ter uma experiência com Deus, e que você venha viver a fé de fato e de verdade, que você venha acreditar no sobrenatural do Senhor, porque a resposta do Senhor vai chegar sobre a tua vida. Que Deus te abençoe poderosamente nesta manhã. E que seja uma semana de grande vitória. Eu profetizo bênção, eu profetizo vitória, milagre nessa semana, pelo poder da palavra do meu Deus. Em nome de Jesus, amém e amém, Jesus.